Fala, galera! E aí? Aí, ó. Ó. Santa Casa. Você prestou? Vamos ver? Não que não tenha prestado. Vamos ver uma prova legal, uma prova bonita, muito bem feita, exigindo muito conhecimento. Vamos lá? Bom, seguinte, ó. Prova da Santa Casa esse ano trouxe o seguinte. Vamos dar uma olhada nessa questão. Muitos rios e mananciais recebem uma quantidade excessiva de poluentes, como detergentes não biodegradáveis ou poluentes persistentes, que se degradam muito lentamente, além de alto volume de esgoto doméstico, que deveria passar por uma estação de tratamento antes de ser lançado no meio ambiente. Então você já consegue perceber de forma muito nítida que vai ser uma questão envolvendo problemas ambientais, né? Ecologia, problemas ambientais. Muito bem. Aí vem, deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, o lançamento do esgoto doméstico em um rio ou lago promove inicialmente a multiplicação de algas. Percebe? Isso caracteriza uma eutrofização. A gente já começa a canalizar. Aí vem, que morrem depois de um tempo. Aí ele fala, por que ocorrem esses dois fenômenos antagônicos? Por que aumenta e depois a alga morre? O que acontece? Bom, vamos lá primeiro falar um pouquinho sobre isso. Olha, o texto descreve um fenômeno conhecido como eutrofização ou eutroficação. Isso é um ponto. Agora eu queria começar a explicar a eutrofização para você entender o que você teria que ter colocado numa resposta como essa. Ó, tá aí. Passos da eutrofização. Primeiro passo, aumento excessivo de nutrientes na água, especialmente fosfato e nitrato. Que isso acontece com a poluição, esgoto, resíduo industrial, fertilizante. Ele cita no texto um aumento de nutrientes na água. Esse aumento de nutrientes na água causa uma multiplicação acelerada de algas que compõem o fitoplâncton. Isso a gente chama de floração da água. Então isso causa uma multiplicação acelerada. Então multiplicou. Só que ficam tantas algas, que acaba criando um bloqueio para a penetração de luz. E a luz então não consegue penetrar direito. E isso causa, ó, dificulta a penetração de luz, morte de parte do fitoplâncton subterrâneo. Submerso, desculpa. Dá para entender como é que funciona? Olha isso. Olha isso. Olha essa condição. Você percebe o que nós temos aqui? Olha que condição. Como é que a luz vai conseguir penetrar aí com facilidade? Não tem como penetrar. E aí onde, né, começa a diminuir o número de algas. Então você teria que falar sobre isso, tá? Para poder ganhar um 10 nessa parte da explicação. Agora eu vou voltar um pouquinho. Você quer ver só? Ó, vou voltar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, apagar aqui para vocês. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, item B. Uma das etapas do tratamento de esgoto consiste em utilizar apenas um agitador para continuar a decomposição e evitar a produção de gases tóxicos gerados por bactérias anaeróbicas. Explique por que o agitador evita a produção de gases tóxicos. Vamos voltar lá? Ó, nós tivemos a morte do fitoplâncton, certo? Por quê? Porque não estava penetrando luz. Então o fitoplâncton submerso começou a morrer. Muito bem. Só que paralelo a isso, nós tivemos um aumento na taxa de oxigênio. E esse aumento na taxa de oxigênio trouxe uma grande quantidade de bactérias aeróbicas que vivem naturalmente na água, assim como existem as anaeróbicas que ficam em região mais profunda. Mas como no primeiro momento a taxa de oxigênio aumentou, essas bactérias subiram, então ponto. Tá. Com isso, essas bactérias vão se multiplicando. Bactérias, você sabe que pode dobrar a população a cada 20 minutos. A quantidade de bactéria aumenta de forma exagerada. E com isso, ó, elevação do DBO. A bactéria começa a consumir muito oxigênio, a demanda bioquímica por oxigênio se eleva, a taxa de oxigênio cai. No momento que a taxa de oxigênio cai, é onde a gente começa a ter morte de peixes e tal, ver aquele monte de peixe flutuando na água e tudo, que caracteriza uma escassez de oxigênio. Quem começa a chegar é a bactéria anaeróbica. É ela quem vai fazer a decomposição desses seres.
Só que essas bactérias, durante o processo de decomposição, elas acabam liberando gases tóxicos como o metano e principalmente o ácido sulfídrico, que é o que dá aquele cheiro característico de ovo podre. E isso caracteriza então uma água imprópria para consumo. Quando o cara coloca no item B um agitador, é para tentar criar uma oxigenação extra na água, evitando a proliferação de bactérias anaeróbicas, que são as bactérias que produzem os gases tóxicos. Então, no momento que ele fala do uso desse agitador, né? Tá aqui, ó, o agitador tende a manter a taxa de oxigênio alta, ó, evitando o aumento de bactérias anaeróbicas, ó, responsáveis pela liberação de gases tóxicos, ó. É isso que se pretende com o agitador. Então, isso que você teria que responder no item B para ser show de resposta, levar aí mais um 10. Espero que tenha dado certo, tá bom? Bom, lá no YouTube nós temos, com relação a essa explicação aqui, eu fiz uma aula com todo o esquema, mostrando isso aqui. Se você se interessar, vai lá, assiste a aula completa de eutrofização, que vai ser um show, tá? Tá aqui em cima, beleza? Vamos lá. Ó, olha essa questão 2, uma questão top, uma questão de citologia, achei linda a questão, muito bem construída, mas também mede um conhecimento alto. Ó, o gráfico ilustra o pH ideal em que as enzimas lisossômicas atuam e as figuras numeradas de 1 a 3 mostram 3 possíveis migrações de substâncias como íons H+, bicarbonato, do citossol para o interior dos lisossomos. Ele põe um gráfico, diz que a atividade enzimática do lisossomo ideal é 5, ou seja, um pH ácido. Ele coloca 3 esqueminhas, 1, 2, 3, a gente já vai ler e tal, e aí ele começa com perguntas. A. Em qual organela membranosa são produzidas as enzimas lisossômicas? Cite a função dos lisossomos nas células. Eu acho que a função do lisossomo, quase todo mundo deve ter acertado. Função de digestão intracelular. Uma coisa muito batida. Mas quando o cara pergunta onde é produzida a enzima lisossômica, você teria que fazer uma reflexão e lembrar que essas enzimas são produzidas pelo retículo endoplasmático granular, o que muita gente chama de retículo endoplasmático rugoso, ergastoplasma. Olha esse esquema aqui, ó, que eu trouxe para você. Como é que funciona? Gente, toda a proteína produzida no retículo endoplasmático granular, que é esse cara aqui, ó, ela é lançada para o complexo golgiense. E essa enzima entra pela face cis, a face de recepção. E a face cis consegue fazer uma triagem bioquímica e descobrir que tipo de proteína é essa. E com isso, o complexo golgiense ele dá 3 opções. Dependendo da proteína, essa substância química pode ser liberada da célula e vai ser uma proteína que vai atuar no meio extracelular, ou ela é colocada na membrana plasmática ou vira lisossomo. Toda proteína produzida no retículo endoplasmático granular chegou no complexo golgiense, ou vai para a membrana, ou vai ser secretada, ou vai formar lisossomo. Então a resposta seria: as enzimas são produzidas no retículo, e a função do lisossomo vai ser digestão intracelular. Essa seria a resposta do item A. E vamos para o item B. O item B diz o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Qual das figuras ilustra a migração de íons que ocorre nos lisossomos em atividade normal? E explique a sua escolha de acordo com o gráfico apresentado. Senhores, o pH ideal não é um pH 5? Não é um pH ácido? Entenda essa figura 1. Ela está mostrando entradas de H+, e entradas de íon bicarbonato. Se eu jogo íons H+, e íon bicarbonato ao mesmo tempo, eu tenho uma tendência de manter um pH neutro. E não é o que eu quero um pH ácido. Olha esse gráfico número 3. Se eu bombear para dentro do lisossomo somente íons bicarbonato, eu vou criar um pH básico alcalino. Não é o que eu quero um pH ácido.
Então, qual é a figura que eu vou escolher? Figura 2, porque aqui está sendo bombeado, ó, H+, o que vai dar uma acidez. O que vai me levar a um pH ácido, que é o que eu preciso. O gráfico mostra isso. Então veja, ó a resposta como eu construí para você. Olha lá, a figura 2, pois a entrada apenas de íons H+, traz ao lisossomo um pH ácido, o que é necessário para uma atividade enzimática adequada, uma vez que o pH ótimo é 5, como apresentado no gráfico. Essa teria que ser sua resposta, esse teria que ser o seu raciocínio com relação à questão número 2. Acertou? Ó, tô aqui na torcida. Vamos! Olha que questão legal. Ah, eu acho essa questão um show, moçada. Deixa eu tirar aqui para a gente poder ler junto. Ó. A figura ilustra uma árvore cujo tronco foi seccionado. O detalhe mostra os anéis de crescimento produzidos durante 30 anos de vida dessa árvore. Então ele vem aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para você. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Olha lá, tá vendo? A imagem não é a melhor imagem do mundo, é a imagem original que caiu no vestibular. Então ele tenta mostrar esses anéis todos aqui e tal, que são anéis de crescimento. Ele coloca uma numeração de fora para dentro, 1, 2, 3 e tal. Bom, agora presta atenção. Cite o número que representa o anel de crescimento mais antigo. Gente, qual é o mais antigo? O 3. O 3, o crescimento é de dentro para fora. Né? Os anéis mais antigos são os mais internos. Então é o 3. Então seria a primeira resposta. Qual tipo de clima é mais favorável à formação de um tipo de árvore com anéis de crescimento bem definido? Qual é o clima? Clima temperado. Por quê? Porque para dar essa diferença, eu preciso que a primavera seja muito bem caracterizada, o verão também, o outono também, o inverno também, para dar uma diferença no momento que o câmbio vai formar o xilema, as células que constituem o xilema. Olha, dá uma olhada aqui na minha explicação. Ó, o número que representa o anel de crescimento mais antigo é o número 3, o clima mais favorável à formação de um tipo de árvore com anéis de crescimento bem definido é o temperado. Vamos dar uma olhada? Ó, o que acontece? As células do câmbio, que são aquelas células que fazem com que apareçam mais células do xilema e mais células de floema, elas se multiplicam lateralmente, fazem parte do meristema secundário, elas sofrem uma influência muito grande com relação às estações do ano. Então, dá uma olhada, o que eu coloquei aqui, ó, com relação à primavera, ó. Durante a primavera é formado um lenho primaveril. O que acontece? Vasos de parede fina e grandes cavidades. As células constituídas, elas têm uma parede mais delgada e internamente as células são maiores, são mais robustas. Isso na primavera. Melhor estação do ano que tem para a planta poder se desenvolver. No verão e no outono, lenho estival. Olha o que acontece nessas duas estações. Vasos de parede mais grossa e a cavidade é bem estreitinha. Então ficou a parede grossa e a parte interna pequenininha, sabe? Fica muito próxima à parede. Você, quando bate o olho, dá a impressão de você ter um risco escuro, que na verdade é a formação do anel. E no inverno, o câmbio é inativo. Você quer ver a imagem? Olha a imagem. Ó, você está vendo os anéis formados? Olha os anéis formados. Tirando esse do meio, ó, um anel, 2, 3, 4 anéis, ó. Essa árvore tem 4 anos. Tirando do meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o que aconteceu aqui, ó. Você está vendo essa parte grossa que eu estou chamando de lenho primaveril? Ela vai daqui até aqui, ó. Dá para você perceber? Olha como a parte interna é ampla, parede fina. Essa parte que você está vendo aqui, quando você olha olho nu, é o que aparece aqui, ó, nesse entremeio. Você está vendo aqui, ó. Porque a parede fica distante, uma parede lignizada. Então fica uma coisa que você encontra, você olha assim, você encontra algo mais claro. Enquanto que nesse momento aqui, ó, que as paredes estão mais grossas e as células são mais pequenininhas, ficam tão próximas uma parede da outra que o teu olho vai pegar essa parte aqui e vai enxergar como se fosse um risco, ó, esse risco que você está vendo aqui, ó, que são esses riscos que eu marquei aqui para você. Então você vê uma parte clara dessa,
você entende que é primavera. Você vê uma parte escura, verão e outono. E no inverno não produz nada. Mas para isso eu preciso das 4 estações muito bem definidas. Então eu preciso de primavera, verão, outono e inverno. E isso em clima temperado eu tenho sem nenhum problema. Então isso seria a primeira coisa. Segunda coisa, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, item B, deixa eu tirar aqui o pincel para não te atrapalhar. Ó, suponha que alguém tenha feito o desenho de um coração no tronco dessa árvore, tá aqui o coraçãozinho, aquela coisa romântica, a gente sabe como é que é, né? Quando tá apaixonado. A 1 metro do solo, quando ela tinha 10 anos de vida e que o nível do solo não tenha sido alterado. Aos 30 anos de vida da árvore, a que altura estará o desenho? Justifique sua resposta citando os tecidos vegetais que estão em atividade no tronco da árvore. Gente, é assim, ó. Quando você faz uma marca como essa, a marca não sai do local. O tempo vai passar, foi feito a 1 metro do solo, não mexeu no solo, não, vai estar 1 metro. A 1 metro, a 1 metro. Por quê, gente? Olha o que acontece aqui. Olha aqui. Ó. O desenho se mantém na mesma altura, ou seja, 1 metro. Isso ocorre porque o crescimento primário, que é o crescimento longitudinal da planta, ó, depende da ação do meristema primário encontrado nas gemas apicais do caule e da raiz. Ele queria no caule, ele não pediu raiz, mas eu quis colocar aqui só para você poder lembrar. O tecido que vai estar em atividade com relação ao crescimento, que é o foco da questão, é o meristema primário, que vai estar no ápice do caule e até na gema lateral, formando os galhos, mas que não interfere no esboço total do caule. Olha o que acontece aqui, olha lá. Olha o que eu marquei aqui, olha o que eu fiz aqui, ó. Né? Isso aqui é a ponta da raiz, olha aqui, ó. Olha o meristema primário. O meristema primário está aqui, células pequenininhas fazendo mitose, se multiplicando. Na frente está a coifa, que é como se fosse um dedal, protege do atrito, não deixa quebrar a ponta da raiz e tal, mas o foco principal nosso foi aqui, ó, o ápice do caule. Olha lá. Isso aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês. Ó. Olha lá. Dá para você perceber aqui o que está acontecendo? As células pequenininhas, ó, aqui. São essas células que vão se multiplicar por interferência de hormônio, AIA, citocinina e etc. E isso aqui vai se multiplicando e vai crescendo. Então, o que está aqui vai permanecer aqui. Não tem como empurrar isso para cima. O meristema primário está na ponta, está no ápice do caule. É isso que vai acontecer. Então, a tua resposta teria que ser essa. Beleza? Tenho também uma aula gravada aí, é só você clicar aqui com relação a tecidos vegetais, tá? Se você quiser dar uma revisadinha nisso com um pouquinho mais de propriedade, ver lá um pouquinho mais de detalhe, além do que eu tô te falando aqui, só ir lá e assistir, é um prazer. Tá bom, gente? Bom, essa era a questão envolvendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento. Beleza? Uma questãozinha de botânica. Show! Agora tem essa questão aqui. Olha que esquema. A imagem ilustra o corte transversal do anfioxo. Um cordado, um protocordado, um animal de referência quando o assunto é êmbrio. A gente fala sempre, o anfioxo é um animal que a gente tem como referência porque é um invertebrado e logo depois dele já vem os vertebrados, já vem os ciclostomados e a coisa vai embora nos vertebrados. E é um cordado, é um filo muito explorado, né? E aí o cara vem aqui, olha lá, e ele mostra a região dorsal. E ele põe essa bolinha aqui para você, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha para poder te mostrar. Olha, ele pega aqui e ele põe aqui, né? Ó, isso aqui é o tubo neural. E aí ele põe essa bolinha embaixo. A gente sabe que a bolinha embaixo é a notocorda. Quem já estudou êmbrio, aquele desenho clássico de neurula, cara, parece ser pai. Já vê uma bolinha em cima, tubo neural, a bolinha embaixo, o cara já vai na notocorda e tem aquela região de arquêntero. O cara já vai se localizando. Então eu acho que tranquilo. Eu acho. Só que aí o cara fala assim, ó. Qual é a estrutura indicada por X? A notocorda. Notocorda, lógico. Cite o folheto embrionário que origina essa estrutura. Qual é o folheto? É a ectoderme? É a endoderme? Qual é o folheto? Mesoderme. A notocorda,
assim como os sômitos laterais, são formados pela mesoderme. Então a tua resposta teria que ser essa. Veja bem como é que eu coloquei isso aqui para você. Ó, olha lá, tá? Esquece isso aqui por enquanto, tá? Esquece isso aqui por enquanto, olha lá. A estrutura apontada é a notocorda e o folheto embrionário é a mesoderme. Fiz o esqueminha da neurula aqui para você. Olha lá, tubo neural, ectoderme. Olha lá, ó aqui a notocorda, ó, tá vendo? Ó, mesoderme. Ó aqui o celoma, aqui estão os sômitos, são essas duas estruturas laterais. Celoma, uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Clássico, clássico, show. Acho que você acertou, tá? Boa. Agora vamos aqui, ó. Olha o que o cara pergunta. Volta um pouquinho. Olha o B. Deixa eu tirar a canetinha. Olha, olha. Sabe-se que a formação do tubo neural no ser humano depende fundamentalmente de uma vitamina. Que vitamina é essa? Cite um órgão que se origina a partir do tubo neural. Gente, é um conhecimento prático, além da aula de vitamina, um conhecimento prático, um conhecimento básico. Você pega uma mulher gestante, o médico tem uma preocupação muito grande com a vitamina B9, o ácido fólico, ou folato, ou metilfolato, mais conhecido como ácido fólico. Mais até usado o ácido fólico que a vitamina B9. Por quê? Porque entre as N propriedades que ela tem, ela é importante na manutenção da formação do tubo neural e com isso a formação de todo o sistema nervoso do embrião. Geralmente o médico ele indica para a mãe uma suplementação de ácido fólico durante a gestação para que a criança não tenha nenhum problema de má formação com relação ao sistema nervoso. Então você teria que lembrar isso. Puta, professor, mas achou um conhecimento muito específico. Realmente é. A prova da Santa Casa sempre, em muitas questões, você tem muitos itens que exigem do aluno um conhecimento num nível de profundidade alto. Esse seria um. Esse não é todo aluno que vai chegar lá e vai colocar lá ácido. Não é. Não é. Tem muita gente que nunca viu isso na vida. Então, mas seria essa a resposta, tá? Você fala, pô, professor, e eu paro para pensar, realmente é uma coisa importante saber, né, que uma vitamina como essa, ela é importante para evitar problemas neurais, né? Sem dúvida, eu também acho. E ele ainda pergunta, ó, deixa eu apagar aqui para você, ó, ele ainda pergunta, cite um órgão formado, né, por essa estrutura. Gente, o tubo neural, ele forma simplesmente 100% do sistema nervoso humano. 100%. 100%. Então, região encefálica, medula, nervo, gânglio, tudo. Ah, eu coloquei cérebro. O cara vai te dar certo. É uma parte do encéfalo. O encéfalo é o todo. Eu coloquei cerebelo. Ele vai dar certo. Eu coloquei bulbo. Ele vai dar... São partes do encéfalo. Ele vai dar certo. Eu coloquei medula espinhal. Desde que você tenha colocado medula espinhal, ele vai dar certo. Só medula... vai comprometer a sua resposta. Porque medula, tem medula óssea, né? Tem medula da suprarrenal, tem medula, só medula, não significa exatamente que é sistema nervoso, você teria que ser específico. Medula espinhal, né? Então essa seria a resposta do item B relacionado com essa pergunta. Foi, moçada? Top, hein? Pergunta top. Alto nível. Bom, agora aqui nós temos a questão número 5. Vamos dar uma lidinha? Envolve fisiologia. Olha que assunto legal. A figura ilustra a composição vascular e o tecido epitelial de um órgão do sistema digestório humano. Então mostra os vasos e mostra o tecido epitelial. Bom, a primeira coisa que eu acho que acontece aqui, você quando olha essa estrutura com forma de dedo, você tem que lembrar que isso é uma velocidade intestinal. É fatal. E isso vem ainda acrescido dessa célula lateral que você está vendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Aqui, ó, essa célula, repare, o que você tem aqui? As microvilosidades. Isso que você está vendo aqui é simplesmente vilosidade, vilosidade. E isso aqui são as microvilosidades, microvilosidades. Então é intestino delgado, né? Bom, aí ele fala assim, ó, primeira coisa, primeiro aqui, ó, ele cita assim, ó, cite a modificação da membrana celular que permite a identificação desse órgão. Que mudança que nós tivemos na membrana que identifica o órgão? A microvelocidade. Então esse é o primeiro ponto. Cite a função dessa modificação da membrana celular. Para que serve a velocidade? Para aumentar a superfície de absorção e com isso aumentar a absorção de nutrientes.
aumentar a absorção de compostos que foram digeridos. Então, ó como é que eu coloquei isso, tá vendo? Ó, o esquema representa uma velocidade intestinal, evidenciando suas células epiteliais com microvelocidades. E a função das microvelocidades é aumentar a superfície de absorção do intestino e assim aumentar a absorção de nutrientes após a digestão. Então eu quis colocar aqui para poder, né, deixar bem e aproveitar até para você poder relembrar. Eu peguei aqui o intestino delgado, fiz um aumento, fizemos um corte, você está vendo por dentro. Essas são velocidades, estão aqui as velocidades intestinais, né? Então aqui, ó, olha lá, tá vendo? Isso são velocidades. Por que velocidade não micro? Porque isso é macroscópico, né? É macroscópico, não é uma coisa microscópica. E quando eu pego isso aqui, ó, eu peguei o tecido epitelial, ó o que eu fiz, ó, olha lá, olha lá. Ó a célula. Você está vendo as microvelocidades aqui em cima? Parecido com o desenho que nós usamos nas nossas aulas. Usamos esses slides que você está vendo aqui, né? E aí o que nós temos aqui, ó? O vaso linfático e os capilares passando por dentro das velocidades. E aí vamos ver para que serve, que eu mostrava isso muito bem para você nas aulas. Você quer ver a outra pergunta que ele faz? Ó, repare aqui, ó. Ó, deixa eu tirar aqui para você poder enxergar. Ó, a vascularização desse órgão é dada pelos capilares sanguíneos e pelos vasos linfáticos. Qual é a função de cada um desses vasos presentes nessa região? Gente, vocês conseguem lembrar disso? O que acontece? Gente, não pode esquecer que quando nós temos aqui, ó, um vaso sanguíneo, que é um capilar daquele passando dentro da velocidade, a função dele é absorver aminoácidos, carboidratos, no caso monossacarídeos, vitaminas hidrossolúveis, minerais, que entram e caem direto na circulação sanguínea, no capilar sanguíneo propriamente dito. Enquanto que a circulação linfática, os vasos linfáticos ou quelíferos, que é um outro termo que também pode se utilizar, a função principal é fazer a absorção de lipídios e até vitaminas lipossolúveis. Certo? A, D, E e K. Essa é a função. Creio que se você colocar somente lipídios, ele vai considerar como correto, né? Essa é a função. E, olha lá, ó, que irão ser transportados depois para a corrente sanguínea. Então nós temos um esquema que mostra como é que a gente absorve lipídio, por que ele cai na circulação linfática. Que quando você usa, olha lá, você tem os lipídios, e você usa os ácidos biliares, os sais biliares para emulsificar o lipídio e depois lipase, e começa a quebrar o lipídio em ácido graxo, em glicerol, olha lá, isso aqui começa a passar pela membrana plasmática, olha as velocidades, as microvelocidades, isso cai na célula do tecido epitelial, essa substância química cai no retículo endoplasmático agranular, tá aqui, é passado para o retículo endoplasmático granular, mistura-se com proteína, isso vem para o complexo golgiense, o complexo golgiense começa a soltar essas vesículas, vem e libera. E aí nós temos a liberação daquilo que a gente chama de quilomicron, que é a liberação de lipídio envolto por um pouquinho de proteína, e isso cai entre as células do tecido epitelial, olha aqui, ó, né? Isso vem para o capilar linfático. Os lipídios são absorvidos dessa forma, desmontados, absorve-se, monta dentro da célula do tecido epitelial no retículo endoplasmático granular, joga para o complexo golgiense junto com proteína que foi produzido pelo granular, forma o quilomicron, solta, cai na circulação linfática, da circulação linfática vai cair na circulação sanguínea. Então você teria que colocar esse tipo de informação para poder ganhar um certo. Beleza? Professor, o que você acha? Um conhecimento específico, um conhecimento extremamente específico. Muito específico. Essa parte, esse item da circulação linfática, é o que eu falo, é o algo mais que ele quer para quem realmente está prestando medicina, ter um conhecimento de fisiologia um pouquinho mais detalhado, não um conhecimento tão básico. Tá bom? Espero que você tenha acertado esse também. Ó, essa questão número 6 é uma questão de genética, bonita, uma questão forte, né? Vamos ver? Ó, vou ler aqui com vocês. Uma espécie de planta pode produzir flores amarelas, flores brancas, vermelhas, conforme a sua combinação genotípica. Bom, 3 cores, tá. Em um experimento, plantas puras, o que é puro, professor? Puro é homozigoto, lembra? Puro é sinônimo de homozigoto. Plantas puras com flores amarelas
foram cruzadas com plantas puras de flores brancas, ó, pura amarela com pura branca, olha aí, né? O que gerou descendente 100% com cor vermelha. Você fala, nossa, uma pura branca, homozigota, cruzou com uma pura amarela, deu o F1 com 100% vermelha. Você começa a pensar, codominância não pode ser, porque codominância, quando você cruza dois extremos, nasce o F1 com uma característica meio intermediária, um fenótipo intermediário. Branco, amarelo está nascendo vermelho, não é intermediário. Então não é codominância. Tá diferente, o que será, hein? Aí vem. Quando as plantas de F1 foram autofecundadas, que eu cruzo F1 com F1, ó o que sai. O resultado foi uma proporção de 9 plantas vermelhas, 3 amarelas e 4 brancas, sendo que a branca é resultado de um efeito epistático. É um caso de interação gênica, é um caso de epistasia. Aí, o que eu indico que você faça? Cara, tenta montar um esquema dentro do conhecimento que você tem para ver se essa epistasia é dominante, se essa epistasia é recessiva. Pega os dados do exercício, põe no papel, faz um rascunho e cria uma condição que você consiga ter uma proporção fenotípica como essa que foi citada no exercício. Fundamental que você faça isso. Você quer ver? Dá uma olhada o que eu fiz aqui, ó. Vê se você consegue, antes até de ver o que o cara vai me perguntar. Repare, eu anotei, olha lá, as flores são, olha lá, amarelas, são vermelhas, são brancas, nós pegamos plantas puras de flores amarelas com plantas puras de flores brancas, eu cruzei, nasceu um F1 100% vermelha. Você sabe o que eu fiz? Criei uma simbologia. Você sabe qual foi minha simbologia? Olha lá, ó o que eu fiz. Ó, aqui, né, só para poder, F1 com F1 deu 9 vermelha, 3 amarela e 4 branca. Ele falou que o branco é um efeito epistático. Olha a simbologia que eu criei. Eu chamei a vermelha de azão. Eu chamei a amarela de azinho. A branca ele não falou que é um efeito epistático. Olha o que eu coloquei. Isão não inibe a pigmentação e o izinho inibe. Eu criei uma ideia de uma epistasia recessiva. Você sabe por que uma epistasia recessiva? Porque eu achei que o quantitativo de plantas brancas saiu muito baixo. Se tivesse saído um quantitativo mais alto de branca do que colorida, eu ia pensar numa epistasia dominante. Mas como está saindo uma quantidade baixa de indivíduos brancos, comparado com os coloridos, eu penso numa epistasia recessiva. Vamos ver se dá certo. Se não der, epistasia dominante. Vamos ver se vai dar certo? Olha lá. Aí, o que eu fiz aqui? Olha lá. A planta pura amarela, homozigota, ó o amarelo, azinho, azinho, e isão, isão, porque é pura, é homozigota. Enquanto que essa outra aqui, ó, branca, olha lá, eu estou chamando de azão, azão, izinho, izinho, quer dizer, ela é branca porque o izinho, izinho não está deixando manifestar. E você vai me falar, mas por que você chamou de azão, azão? O que te levou a pensar que essa planta tem 2 genes para vermelho? Porque nasceu F1 100% vermelha. Então, ela mandou para todos os seus descendentes o gene azão, para poder sair vermelha. Senão, como é que ia sair vermelha? O que essa planta mandou como gameta? Um azinho com isão. E essa, um azão com izinho. Dá uma olhada na planta. Olha lá. Dupla heterozigota, tá vendo? Foi cruzada com uma igual a ela, lá, dupla heterozigota. Pode ver, ó. Vai ser 100% flores vermelhas. Pode ver que vai dar certo. Bateu. Quando eu pego um cruzamento como esse, o que eu faço? Eu pego a letra A separada, eu cruzo a letra A com letra A. Azão, azinho com azão, azinho. Olha lá que eu fiz. O que sai? Olha lá. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Percebe? Olha lá. Aí eu vou pegar aqui a letra I, ó. Isão, izinho com isão, izinho. Vou cruzar isão, izinho com isão, izinho. Olha o que sai. Olha lá. Ó, isão, 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 izinho, isão, izinho, izinho, izinho. Percebe? Aí, você está vendo aqui, não saíram 9 vermelhas? Você concorda que para ser vermelha, ela tem que ter pelo menos um azão, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho, e tem que sair com isão. Ela pode ser isão, isão ou isão, izinho. Então, qual é a chance de ser aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você, dela ser aqui, ó, azão alguma coisa. Aqui, ó, 1, 2, 3. 3 em 4. Então, qual que é a chance? Olha lá. Aqui são as outras, né?
Mas vamos fazer lá primeiro, olha lá. Azão alguma coisa, 3 em 4. Izão alguma coisa, 3 em 4 também. A hora que eu multiplico, olha lá, dá 9 em 16, que seriam vermelhas. Olha só, e o amarelo? O amarelo, gente, o amarelo é recessivo, olha lá, não tem que ser azinho? Então o amarelo tem que ser azinho, azinho, e tem que ter izão. Porque senão inibe. Qual é a chance de sair azinho, azinho? Olha aqui o azinho, azinho. Azinho, azinho, 1 em 4. 1 em 4, olha lá, 1 em 4. Olha lá. Izão alguma coisa, 3 em 4. Eu multiplico, quanto que me dá? 3 em 16. E a branca? A branca, não me interessa a letra A, qualquer um serve, e a letra I tem que ser izinho, izinho. Chance de sair izinho, izinho é aqui, ó, 1 em 4. Multiplico, dá 4 em 16. Quer dizer, quantas vermelhas? 9. E quantas amarelas? 3. E quantas brancas? 4. O que o cara perguntava, professor? O que o cara perguntava na questão envolvendo o exercício? Qual era o genótipo das plantas puras? Qual o genótipo das plantas puras foram cruzadas? Olha lá. Sai automaticamente o genótipo das plantas puras, olha lá. A amarela é azinho, azinho, izão, izão, e a branca, azão, azão, izinho, izinho. E fechou. É esse o resultado. Agora, eu tenho que ter segurança no que eu estou fazendo. Se eu deixar todas essas anotações, mostrando para o cara de onde eu tirei todos os meus raciocínios, porra, show de bola, o cara vai te dar 11 na questão. Você está entendendo? Pessoal, e o item B, olha o que pergunta o item B. Suponha que foi realizado um cruzamento teste. O que é cruzamento teste? Cruzamento teste é você pegar um indivíduo totalmente heterozigoto, tá? No qual, e cruzar com homozigoto recessivo, no qual se utilizou uma planta da geração F1. Quer dizer, o F1 é um heterozigoto. Eu peguei um heterozigoto, que é aquela planta vermelha, e vou cruzar com um indivíduo totalmente recessivo. Qual o resultado fenotípico e suas respectivas proporções? O que eu vou encontrar? Vamos ver o que nós vamos encontrar? Vamos fazer o cruzamento? Então vamos lá. Então vamos lá. Ó o cruzamento. Olha lá. Ó o F1. Olha lá o que eu falei para você. Totalmente heterozigoto. Olha lá, cruzado com homozigoto recessivo. O que eu faço? Gente, você não errar, ó, gameta, azão, izão, azão, izinho, azinho, izão, azinho, izinho. Tá vendo? Achei os 4 gametas. E esse só produz um tipo de gameta que é o azinho, izinho. Faço as combinações gaméticas, esse com esse, olha lá o que sai. Uma plantinha vermelha, esse com esse é o que sai, uma plantinha branca, esse com esse uma plantinha amarela e esse com esse uma plantinha também branca. Lembrando, senhores, ó, a plantinha que está saindo branca, ó a epistasia recessiva, olha a epistasia recessiva. Aqui não tem epistasia, não está inibindo, azão é vermelho, azinho, azinho é amarelo, ó a proporção, 2 brancas, uma vermelha e uma amarela. E aí você chega no resultado desse exercício sem grandes dificuldades. Mas é um exercício que você percebe que para você estruturar ele é um exercício trabalhoso. Você tem que descobrir, tem que lembrar de epistasia, não é, né, tão simples assim. Beleza? Espero que tenha dado certo esse também, tá? Vamos para mais um exercício? Vamos lá? Quer ver? Olha esse. A NASA realiza rigorosa desinfecção nos ambientes usados para construir naves e satélites com a finalidade de eliminar todos os micro-organismos que podem comprometer os esforços de detecção de vida extraterrestre e gerar resultados falsos. Para ver como esses organismos sobrevivem em ambientes ultralimpos, pesquisadores da Universidade Politécnica da Califórnia, nos Estados Unidos, isolaram linhagem de bactérias Acinetobacter nas salas da NASA, onde foram construídas as sondas Odyssey e Phoenix, e as cultivaram com restrições de nutrientes. Continuando, em laboratório, as bactérias cresceram e se multiplicaram usando o álcool etílico, olha que loucura, como principal fonte de energia. Também há indícios de que essas bactérias fazem o mesmo com 2 outros compostos usados na limpeza desses ambientes, o álcool isopropílico e o Cleanon 30. Detergentes, em geral, aplicados no chão. O cara dá um texto mostrando que tem bactéria que usa até o detergente que você usa para poder tentar matar. Ela vai para cima e utiliza. Então ele cria um texto como esse.
E tem A. Sabe-se que os álcoois desnaturam algumas moléculas e são solventes dos lipídios. Qual envoltório celular apresenta moléculas sobre as quais o álcool pode agir? Gente, qual é o envoltório onde o álcool pode agir? Envoltório celular, membrana plasmática. Membrana plasmática, né? A parede não, a parede geralmente é carboidrato. Membrana plasmática. Aí ele diz assim, qual molécula desse envoltório sofre desnaturação? Gente, a membrana é lipoproteica, lipídio não sofre desnaturação. Quem sofre desnaturação são as proteínas. Então a resposta esperada seria o envoltório celular que apresenta a molécula sobre a qual o álcool pode agir é a membrana plasmática. E a membrana plasmática é lipoproteica e o álcool causa a desnaturação das proteínas da membrana. Aqui tem um esqueminha para você poder lembrar, né? Tá aí, dupla camada de fosfolipídio. Você tá aí, ó, o fosfolipídio tá aqui, aqui tem algumas moléculas de colesterol. Isso aqui é o glicocálice, isso aqui são moléculas de proteína, molécula integral, molécula periférica e o álcool causa desnaturação proteica. Então, esse é um ponto. O cara pergunta aqui para nós, vou voltar aqui um pouquinho para você, ó, o cara pergunta no item B, a sobrevivência da bactéria Acinetobacter nos meios com os dois tipos de álcool pode ser associada a uma forma de resistência que pode ter surgido por meio do processo chamado de transformação genética. Olha só, transformação genética. Pergunta: cite o nome da forma de resistência das bactérias e explique como ocorre a transformação genética. Gente, veja só o que nós fizemos. Olha como é que você teria que montar a sua resposta. Você sabe que quando você tem uma situação dentro do mundo biológico, onde uma característica até então ela não existe e ela surge, o fenômeno biológico que faz com que essa característica apareça é a mutação. Tá? Então, olha o que eu marquei. A resistência bacteriana pode ocorrer por alteração no DNA bacteriano. Essa alteração pode ocorrer por, ó o que eu marquei. Mutação, deixei até destacado. Aqui, ó, mutação. E eu também posso ter toda uma alteração no material genético através de processos conhecidos como recombinação gênica, que é o caso da conjugação, que é quando uma bactéria passa através de ponto citoplasmático o DNA para uma outra bactéria. Essa tem resistência, a outra não tem, e ela passa o DNA para outra. Você pode ter um processo de transdução, que é quando um vírus se multiplica dentro de uma bactéria e no momento de formar o capsídeo, ele passa a englobar o material genético da bactéria e ao infectar a outra, ele põe esse DNA na outra bactéria, tornando ela também resistente. Você tem um processo de transformação, que é o processo que eu vou te explicar agora, mas a essência do surgimento dessa resistência, sem sombra de dúvidas, é a mutação. É aqui que você teria que ir para cima para poder criar a ideia do surgimento de bactérias que consigam, então, usar álcool, detergente e tal para poder sobreviver. Então esse é o ponto 1. E o cara pede, e a transformação? O que é a transformação? Ó, cara, a transformação é uma das coisas mais malucas que a gente conhece no mundo biológico. As bactérias conseguem absorver DNA exógeno. As bactérias apresentam receptores na parede que, ao entrar em contato com o DNA, elas conseguem captar, absorver o DNA e muitas vezes trocar com um pedacinho de DNA que ela já tem, tirar aquele pedacinho que ela tem e colocar aquela que ela absorveu, ou simplesmente incorporar esse DNA novo ao seu material genético. E com isso, ela passa a adquirir uma característica que até então não existia. Você fala, nossa, de repente, professor, essa característica de usar o álcool como combustível para poder gerar energia pode ter surgido de um outro ser e ela ter absorvido esse DNA, sofrido uma transformação e de repente... Exatamente isso que o texto quer te induzir a pensar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Fiz até um esqueminha, dá uma olhada nesse esquema. Que legal que esse esquema. Olha, você percebe o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos uma célula bacteriana, o DNA circular, clássico de qualquer bactéria. Eu peguei o DNA principal, poderia ter colocado uns plasmídios aqui, tudo. Essa bactéria morreu, lise. Aqui está o DNA em azul, quebra do DNA lá, fragmentos. E aí, de repente, um pedacinho de DNA
encosta na parede de uma outra bactéria e esse pedacinho de DNA é absorvido. Olha o pedacinho absorvido. Onde esse pedacinho de DNA foi parar? E a bactéria, então, ao absorver esse DNA, passa, então, a manifestar uma característica que até então não era dela, era dessa bactéria aqui. Isso é uma transformação. Então, você teria que, nessa linha de raciocínio, para poder explicar para o cara o que é uma transformação. Professor, é um conhecimento específico para... Específico, mas eu falo sempre. É medicina? É uma universidade de ponta, como a Santa Casa que você quer? É. Os caras não querem um aluno com conhecimento raso, o cara tem que ter o conhecimento realmente profundo. Tá? Espero que tenha dado certo essa questão. Top, hein? Top. Vai usar isso muito na faculdade, tá certo? Muito. Aula de microbiologia. Bom. Olha aí. Essa é a nossa última questão. Olha o que diz a questão. Na América do Norte existem duas subespécies de corujas manchadas. A coruja manchada do norte e a coruja manchada mexicana, que vivem em áreas geográficas diferentes. A imagem ilustra os locais onde essas duas subespécies são encontradas. Aí tem gente que perguntou assim, mas professor, é subespécie ou espécie? Ele deu até um nome científico. Ó, gênero, o epíteto, até aqui, nome da espécie. Ó esse, gênero, epíteto, até aqui o nome da espécie. Percebe que é o mesmo nome? Ó, mudando só aqui, ó, subespécie, ó, subespécie diferente. Aí ele põe um mapinha e diz, olha essa aqui, coruja manchada do norte, olha o local onde ela ocupa. Olha essa aqui, coruja manchada mexicana, olha o local onde ela ocupa. Locais diferentes, certo ou não? Locais diferentes. Aí ele vem aqui e fala assim, com base somente nas informações apresentadas no texto e na figura, que tipo de especiação originou essas duas subespécies de corujas? Gente, nós temos basicamente dois tipos de especiação. O que é especiação? Especiação é o processo de formação de novas espécies. Nós temos a especiação simpátrica, que é aquela especiação que ocorre num único ambiente, mais comum em planta, não que não possa acontecer em animais, mas é mais comum em planta, quando você gera plantas poliploides e tudo mais. E tem a especiação alopátrica, a famosérrima especiação alopátrica, que é quando você tem um isolamento geográfico, que a figura mostra um isolamento geográfico, elas estão vivendo em ambientes diferentes. Então a tua resposta aqui teria que ser especiação alopátrica. É uma especiação com isolamento geográfico. Tá aí, ó. O que caracteriza esse tipo de especiação? Dá uma olhada aí o que eu coloquei, ó a resolução. Especiação alopátrica. Esse tipo de especiação é caracterizado pelo isolamento geográfico. Você teria que colocar isso, né? É a resposta. E fechou. Vamos ver o item B? Olha o item B. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para você poder enxergar. Ó. Em um experimento, pesquisadores deixaram uma fêmea da coruja manchada do norte e um macho da coruja manchada mexicana no mesmo recinto, colocaram juntos. Interferência do homem ali, macho e fêmea e tal, subespécies diferentes. Aí ele vem e diz assim, então verificaram que o isolamento etológico não ocorria e que havia postura de ovos fecundados, olha só, ovinho embrionado, porém sem o desenvolvimento de embriões. O embrião não fecundava, mas o embrião não conseguia se desenvolver. Pergunta, o que é isolamento etológico? Cite o mecanismo de isolamento reprodutivo pós-zigótico que ocorreu nesses ovos. Gente, veja, primeira coisa, o que é um isolamento etológico? Vamos aqui, ó, isolamento etológico corresponde a diferenças comportamentais. Etologia, estuda o comportamento. Então não houve diferença comportamental, porque quando tem uma diferença comportamental, ela ocorre principalmente na corte, na forma de acasalamento, os animais não têm a corte adequada e o macho então não consegue conquistar a fêmea, eles nem cruzam. E o texto cita que não teve isolamento etológico, então ele quer saber se você conhece o que é isso, o que é o isolamento etológico. Então tá aí, você vai lá e responde, diferença comportamental principalmente relacionada aos rituais de acasalamento, não houve. Aí ele disse que a fêmea botou, o ovo estava embrionado, mas nós não tínhamos o desenvolvimento, não nascia. Isso é um isolamento pós-zigótico, quer dizer, pré-zigótico não chega nem a formar o zigoto. Não tem fecundação, não tem acasalamento, não tem... Mas teve.
Que tipo de isolamento pós-zigótico nós estamos tendo? Olha lá, anormalidade no zigoto híbrido. Gente, toda vez que você tem uma fecundação e o embrião apresenta problemas, que ele não completa o desenvolvimento, ou ele completa e ele tem problemas fisiológicos e não atinge a maturidade sexual, o nome que a gente dá é anormalidade no zigoto híbrido. Você teria que usar essa expressão. É um isolamento pós-zigótico do tipo anormalidade no zigoto híbrido. E aí o cara ia te dar um 10 na questão. Esse é o tipo de isolamento pós-zigótico. Professor, eu pus infertilidade do que infertilidade do híbrido? O híbrido não nasceu, o híbrido ele não conseguiu se desenvolver. Você não teve nascimento. Então você não pode colocar infertilidade do híbrido. Você teve uma anormalidade do híbrido. Tanto isso quanto isso seria uma normalidade do híbrido. Essa foi uma radical, porque ele não chegou nem a nascer. Mas se nascesse, tivesse problemas fisiológicos e não conseguisse se reproduzir, também seria uma normalidade do zigoto híbrido. Essa teria que ser a resposta com relação a essa questão envolvendo evolução e envolvendo especiação. Em resumo, eu só tenho a elogiar, gostei muito da prova. O Unesp está de parabéns mais uma vez por estar fazendo um vestibular voltado para pessoas que realmente se propõem a serem médicos. É um conhecimento muito importante, muito rico, e eu acho que faz uma diferença muito grande quando você está pesquisando e tentando triar pessoas com esse tipo de objetivo, né? Então, uma prova realmente pesada de biologia. Eu faço votos que você tenha tirado um 10. Tá certo, galera?